acerca dos aspectos do processo de retextualização, Marcuse nos põe um quadro, o seguinte quadro. Ele divide esses aspectos em aspectos linguísticos textuais discursivos e aspectos cognitivos. Então, nós temos na coluna A os processos de eliminação, de completude e de regularização do texto. Já na reformulação, quais são os aspectos que serão acionados? Os acréscimos, as possíveis substituições de termos conectivos e uma reordenação do texto, do que se pretendeu dizer inicialmente. Já nos aspectos cognitivos, essas colunas se dividem em duas: adaptação e compreensão. Na adaptação, nós teremos o tratamento da sequência dos turnos. Já na compreensão, nós teremos as inferências, as inversões, as generalizações. As atividades que se representam nas colunas A e B que nós mencionamos dizem respeito a esses pequenos ajustes que são dados às palavras originais do texto. Completam-se aí sentenças, substituem-se palavras próprias da linguagem oral por um vocabulário mais adequado à linguagem escrita. Reordena-se a estrutura sintática como sujeitos, predicados, objetos, complementos. Eliminam-se os vícios de linguagem com a mediação de um professor. Então, o professor, ao detectar alguns vícios de linguagem observados no texto, pela sua mediação, pelo seu acompanhamento, pela facilitação que ele dará, que ele fará, ele contribuirá para que haja aí a supressão desses vícios de linguagem. Mas o que é importante de se dizer, a informação do texto ela não será alterada. É apenas um processo de reescrita do que se disse oralmente e uma adequação dessa informação, dessa mensagem para o texto escrito. Então não haverá aí, de nenhuma forma, alteração nessa informação essencial. Já nas colunas C, que nós mencionamos, ajustam-se os pequenos aspectos relacionados ao verbo, à pessoa, a tempo, transformando o discurso em direto em indireto ou vice-versa. E por último, na coluna D, ocorre, enfim, esse processo de retextualização, ou seja, de transformação propriamente dita da oralidade para a escrita. Nessa etapa, o escritor ele interfere na informação, o que demonstra interpretação e vai fazer com que haja uma escrita de modo que o leitor daquele texto, daquela mensagem, entenda e compreenda o que se quis transmitir. Esse processo final, ele deve ser realizado com muita atenção para que não se perca a essencialidade da informação, para que não haja uma distorção da mensagem original. Dito isso, mesmo que alguns cortes sejam realizados nessa transferência da oralidade para a escrita, ainda assim será possível perceber 4 aspectos para a retextualização. Quais aspectos são esses? Esses aspectos são elaborados por Marcuse no sentido de dizer que quando tratamos de retextualização, nós temos 4 alternativas para que este movimento aconteça. Nós podemos transferir a fala para a escrita, nós podemos transferir a fala para a fala, então não é só apenas um processo de reprodução da fala para a escrita, mas nós temos outras possibilidades. Então, da fala para a fala, da escrita para a fala e da escrita para a escrita. Então, nós temos aí 4 opções.
o leque ele é ampliado quando nós falamos de retextualização. Então eu posso, mais uma vez repetindo, reproduzir a fala para a escrita. Eu posso ainda instituir um processo de fala para fala, de escrita para fala ou de escrita para escrita.